Oi, eu sou a Maia, formada em teologia, estudante de psicanálise, inglês e também estudo na Sonora, que é uma escola para ministros de louvor, fundada pela Tamires Garcia. Sou mãe, esposa, dona de casa, enfim, uma mulher comum que decidiu glorificar a Deus no ordinário. Estou aprendendo a cuidar do corpo, organizar o tempo, alimentar a minha casa e a minha alma, e tudo isso para a glória de Deus. Aqui eu mostro os bastidores dessa jornada, entre panelas, devocionais, academia e oração, porque até o mais simples da vida pode se tornar uma delícia se tiver acompanhado com amor e fé. Gostoso hoje para lavar essas roupas aqui, estender. Eu amo essa sensação de roupa limpinha no varal, com esse solzinho gostoso para secar a tempo, sabe? Porque quando tá frio, a roupa fica uns 2 dias no varal e ela não seca cheirosa. E aqui no interior, eu aprendi a estender roupa assim. Porque quando a gente convive com os nossos avós que moram em sítio, essas coisas, eles estendem a roupa até na cerca, no arame, sabe? E aí eles só jogam assim a roupa. Sou eu, meu amor. Você. Gente, eu já me estressei aqui. Eu começo a arrumar a casa e eu começo a me estressar, porque é muita sujeira acumulada, sabe? Só que não é culpa de ninguém. É mais minha do que de todo mundo, na verdade. Porque eu acabo deixando a casa sempre em segundo plano, porque eu tenho outras coisas para fazer. E aí eu tenho que escolher entre, por exemplo, limpar a casa ou fazer edição de vídeo, criar conteúdo, gravar, porque isso toma muito do meu tempo. E eu tô num desafio no Instagram, postando 30 dias de conteúdo sem parar, pra ver qual que vai ser o resultado, analisar as métricas, essas coisas. E então eu não posso falhar, eu tenho que gravar conteúdo todos os dias. E a nossa rotina, acordando tarde, falando por mim, pelas crianças, por mim eu acordo um pouco mais cedo, mas eu acordo tarde, eu vou dormir tarde, como eu falei no vídeo anterior. E esse é o segundo vídeo, ainda não consegui mudar isso, não sei se eu vou conseguir mudar isso, porque não depende só de mim. Eu não consigo acordar cedo se eu não dormir o suficiente. Porque se eu acordar e eu não tiver dormido o suficiente, eu vou ficar estressada, eu vou ficar irritada e aí eu fico descontando em todo mundo. Eu mesma me sinto muito mal. E eu já tenho problema com a minha TPM, porque ela é muito intensa. E eu cheguei a tomar medicação, mas aí essa medicação estava fazendo mal para outra coisa e eu acabei tendo que suspender o uso do remédio para poder, sabe, não ficar com esse outro problema. Eu prefiro tentar passar pela TPM da melhor forma, todos conscientes, né? Principalmente o meu marido consciente de que eu tenho um problema em relação a isso, meu TPM não é natural e não é todos os meses também que dá, tem meses que eu tô mais descontrolada, tem meses que eu consigo me controlar mais, mas enfim, é sempre muito complicado, é sempre muito difícil. Inclusive eu tenho TPM ovulatória também, então eu fico de TPM 2 vezes no mês. Por conta da correria, eu fico sempre limpando por cima, sabe? Eu vou limpando por cima, eu vou catando a bagunça, eu vou limpando por cima. Só que quando chega perto desse momento da minha TPM, seja ovulatória ou seja a TPM normal, eu já não consigo mais levar isso tão na boa assim, sabe? Quando eu começo, por exemplo, eu abro a porta do armário pra guardar alguma coisa quando eu tô arrumando a casa e eu vejo que tem
Por exemplo, ó, um pedaço de plástico de folha de sulfite jogado à toa que a pessoa arrancou a última folha e não jogou o plástico no lixo. Eu fico louca da vida. Quando eu vejo resto de comida jogado ou simplesmente foi comer um negócio ali, um doce, derramou o doce, encheu de formiga porque a pessoa não limpou o doce. Aí, uma coisa que normalmente eu levaria numa boa, nesses dias eu não consigo. Eu não consigo levar numa boa. Só por Deus mesmo, eu oro. Eu peço, Senhor, me cura, porque pra mim isso é como se fosse uma doença, porque eu tenho consciência que eu tô passando por um momento difícil, que aquele sentimento, aquelas emoções não vêm de mim, porque normalmente eu levaria numa boa, mas quando eu estou nesse período eu não consigo não ficar brava, por mais que eu tente não falar para as pessoas, as minhas atitudes, o meu rosto já fica. Então hoje, por exemplo, eu tava ali aquela hora estendendo a roupa, né? E aí o Milton saiu ali fora e eu tava com algumas roupas na mão, já tava com dor no pescoço, com dor no ombro, porque como tava um tempo frio, é muita roupa acumulada, eu fiquei ali bastante tempo olhando pra baixo, estendendo roupa, segurando peso no ombro, segurando peso no braço. Aí eu estendi roupa nos 3 varal aqui de fora, estendi roupa num varalzinho pequenininho que eu tenho aqui de parede, estendi roupa em 3 varal na lavanderia e ainda o Milton teve que improvisar uma escada ali dessas de obra para mim colocar o resto das roupas que não coube tudo no varal. Então, aí ele chegou, eu tava com roupa na mão e um pouquinho no ombro e um pouquinho de roupa na mão. Eu fui dar essas que eu tava na mão para ele e de vez ele pegar logo de primeira, ele perguntou o quê? Ele falou o quê? Ai, meu Deus do céu. Daí eu falei, da minha cabeça eu penso assim, o quê? O quê? Como assim o quê? Sabe? Segura a roupa, eu tô te dando a roupa, não tem que perguntar o quê, só segura a roupa. De verdade, gente, é assim, é algo que vem. Eu não falei isso pra ele, eu só falei, segura pra mim, ué. Mas eu já falei brava, já falei brava e ele falou, tá bom, não sei o quê. Ele já percebeu que eu já tava brava. E aí, é pior ainda se ele muda o jeito dele comigo por eu estar assim. Olha que rolo, meu pai amado. Se eu tô assim, desse jeito, e ele tava carinhoso comigo, ele viu que eu entrei nesse período e ele muda as atitudes dele comigo, ele deixa de me dar atenção, ele deixa de me dar o carinho, porque daí eu preciso de carinho em dobro, preciso de atenção em dobro. E se ele deixa de fazer o que ele já tava fazendo, daí, meu Deus do céu. E eu oro e falo, Senhor, porque as pessoas não têm culpa, sabe? Não é fácil conviver. Eu falo isso, gente, até para pessoas assim que às vezes têm depressão, né? Porque a pessoa, se acontecer da pessoa tirar a própria vida, por exemplo, a gente fica, né, pensando, ai meu Deus, né? Fulano tava assim, assado, e eu poderia ter tido mais paciência, poderia ter ajudado. Ninguém percebeu que ela estava doente, ninguém, né? Ela falava, mas ninguém dava bola. A gente sempre tem esses diálogos assim, né? Mas a realidade é que quando tá acontecendo isso na prática, é muito difícil para todos os lados. É muito difícil para quem tá vivendo a situação em si e para quem tá convivendo com a situação também é muito difícil. Preciso melhorar isso. E aí, depois que eu reclamei, né, que eu vim aqui pra cozinha, reclamei com o Milton da bagunça, todo lugar tinha bagunça, que eu não conseguia dar conta e tal, Deus já me repreendeu. Aí eu tava aqui limpando e agradecendo a Deus, falando, é isso mesmo, Senhor. É isso mesmo. Me repreenda. Quero ser repreendida. Eu quero saber aquilo que eu tô fazendo que tá te desagradando, que tá te afastando de mim. Eu quero saber, porque eu não quero te afastar de mim. Então o Milton saiu e aí ele foi fazer um serviço e eu fiquei aqui, tomando uma bronca de Deus. Ai, que belezinha. Um potinho? É. Oi? A felicidade. Ah, Louquinho. Ficou com medo do Louquinho? Ah, coelhinho, assustado. Porém, muito guloso.
O Milton já foi buscar o Noah lá na escola. Eu preciso editar um vídeo pro Instagram, mas eu vou terminar essa louça primeiro. E aí depois eu vou editar o vídeo com mais tranquilidade. Faltou pouca coisa aqui em relação à casa, não faltou muita coisa. Afinal de contas, eu me dei conta que nem tava tão bagunçado assim. Espiritualmente falando, eu consigo perceber que nós estamos vivendo um período aqui em casa que é comumente conhecido como o período que estamos gerando testemunho. Ano passado, a gente adquiriu um bem material, que era um carro. E esse carro era do ano de 2021. A gente pegou ele numa casa que a gente tinha. A gente vendeu a casa e a gente recebeu o carro como parte de pagamento. Porém, quando o Milton abriu a marcenaria, ele precisou comprar maquinário, ferramenta, essas coisas. Então ele acabou gerando algumas dívidas e com o passar do tempo, nós não conseguimos quitar essas dívidas. E aí vocês já sabem como é que funciona todo esse processo, né? A dívida só vai aumentando conforme passa, né? A gente negociou essa dívida uma vez, tivemos que pagar 2 e pouco, se eu não me engano, acho que quase 3 mil reais, se não chegou a 3 mil, só de honorários de um advogado para que ele intermediasse toda essa dívida, né? E no fim nós não conseguimos, nós começamos a pagar, pagamos algumas parcelas, mas não conseguimos e a dívida acabou voltando de novo do zero. Porque se você quebra o acordo, você precisa começar a pagar ali de novo, né? E a gente decidiu, fora essa dívida, a gente tinha algumas outras dívidas menores espalhadas, mas nós, como cristãos, a gente se incomodou com essa situação, porque não é certo que a gente fique devendo, né? A gente já tinha essas dívidas há muito tempo, não era algo novo. Mas a gente se incomodando com isso, o Milton perdia o sono, preocupado, né? E pagava uma parte, não conseguia pagar a outra, e aí ao mesmo tempo precisava manter a casa, às vezes entrar em outras dívidas, enfim, tudo vai virando uma bola de neve. E a gente decidiu que a gente ia pagar essas dívidas. E o único bem material que a gente tinha disponível no momento era o nosso carro. Esse carro, ele era um carro moderno, super confortável e um carro bonito aos meus olhos, né? Ao meu gosto. Eu gostava do carro. Mas a gente, por querer fazer as coisas certo, acabou decidindo então por vender esse carro. Até porque o Milton trabalha com marcenaria. Então ele tinha que estar colocando madeira, chapa, coisa pesada em cima do carro e tava estragando a lataria do carro. Porque a gente mora numa casa que até tem garagem, mas por incrível que pareça o carro não serve na garagem. Vendemos o carro, pagamos parte das nossas dívidas, não conseguimos pagar tudo. Mas o Milton não podia ficar sem nenhum carro, porque ele trabalha e ele precisa de um meio de locomoção para levar o trabalho dele. E ele pegou um carro muito, muito mais velho, muito mais antigo, de 2009, um Palio, daqueles Weekend, né, que é grande. E esse carro, gente, no primeiro dia que ele chegou, ele comprou o carro lá em Avaré, uma cidade que fica uma hora e pouco daqui. E ele trouxe, e aí ele chegou, perguntou pra mim se eu queria dar uma volta. Falei, ok, vamos lá, né? Entramos no carro. Quando nós chegamos lá perto do rio Paranapanema, o carro perdeu a aceleração. O carro não acelerava, foi parando. E eu tava dirigindo, o Milton falou, acelera, né? Eu acelerando e nada do carro acelerar. Aí foi a primeira vez que esse carro quebrou. E passando o tempo, e esse carro, uma semana sim, uma semana não, quebra alguma coisa nesse carro, gente. É uma luta
uma luta constante. E aí, diante de tudo isso, eu consigo perceber que nós estamos nesse período de gerar testemunho, porque nós estamos vivendo esse período da dor, da perda, da dificuldade. E tem muita coisa boa também que veio de tudo isso. Então eu penso que a gente precisa tentar olhar por esse lado, sabe? Além do que Deus ainda vai fazer, porque eu creio que Ele vai fazer, Ele tem promessas nas nossas vidas, eu sei que Ele vai fazer. A gente precisa olhar também coisas boas, porque nós conseguimos investir em um celular melhor para a gente poder estar criando conteúdo. A gente conseguiu investir em microfone, a gente conseguiu investir em iluminação. A gente conseguiu investir em coisas que a gente não conseguiria, e isso é de onde nós pretendemos tirar a nossa renda futuramente. Então a gente precisa aprender a olhar e ver que mesmo passando por momentos difíceis, Deus ainda assim, Ele dá aqueles momentos assim de escape pra gente, sabe? E a gente tem que ver que existe um lado bom até no sofrimento. Acredito que ela saiu dali e entrou ali, cara. Não é possível. Nasceu da terra. Cadê? Você jogou ela aí? Joguei. A minhoca é boazinha, né? É, ela é boazinha. Ela é boa pra terra, Noah, sabia? Ela que deixa a terra boa pra plantar. Ela deixa a terra fofinha. Olha lá, ó. Olha lá a minhoquinha, ó. Vai, pega ela aí com a mão. Pega aqui ela com a mão. Aí, ó. Olha lá, o pai vai pegar. Ê! O cara tá se mexendo. É, mas ela se mexe mesmo, mas é normal. Ela não faz mal, ela é boazinha. A mamãe Ó. vai pegar, ó, pra você ter coragem. Olha lá, ó. Que susto. Ela é boazinha, Que ó. susto. Agora você pega ela com cuidadinho pra não amassar muito. Coloca ela bem de pezinho na terra ali. Aí, bem certinho assim. Noah tá aqui assistindo um desenho. E olha quem chegou. E, gente, já tá anoitecendo. Aquilo ali não é a lua, é o brilho da minha lâmpada na janela fazendo reflexo. É, ó, viu? Parece a lua, não é, né? Tem um desses aqui que eu gosto de usar pra fazer devocional, essas coisas, que ele não tem anúncio. Porque é duro quando a gente tá fazendo devocional, às vezes a gente tá orando, alguma coisa assim, e aí do nada aparece aqueles anúncios no meio e atrapalha a oração, né? Depois que eu fizer o devocional, eu volto aqui pra gente conversar sobre o que Deus falou comigo. Senhor, meu Deus, amado da minha alma, eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas vezes que o Senhor falou e eu rejeitei a sua voz. Bom, gente, fiz a leitura de Romanos 8, e é um capítulo muito, muito bom. Meus irmãos, e você que está aí assistindo esse vídeo, não sei se você já é inscrito nesse canal, mas se inscreva nesse canal. Eu não consigo entender como pode ter algumas pessoas que não são apaixonados pela palavra. Porque como Deus fala conosco através desse livro, por toda a dificuldade
por todas as coisas que a gente passa, que a gente não vê saída. A gente tem o privilégio de ler algo poeticamente tão maravilhoso. Não só poeticamente, mas algo tão verdadeiro, tão espiritual. Não tem explicação como Deus fala. A hora que eu vim, eu coloquei aqui, né, no chat GPT e perguntei para ele, falei que eu queria fazer um devocional e que eu gostaria que ele me indicasse algum livro que falasse a respeito de dificuldades que a gente passa na vida, né? E aí ele me sugeriu Romanos 8. E aí eu abri a Bíblia, coloquei ela aqui e eu trouxe esse caderninho aqui. Aqui é um caderninho velho que eu tenho já de muitos anos. Eu nem sei quanto tempo que eu tenho esse caderninho, gente. E ele foi um caderninho que acompanhou muito da minha trajetória cristã. Porque quando eu comecei a fazer teologia, eu anotava, ó, a primeira folha aqui, ó. Tá tudo rabiscado por causa das crianças, ó. Tá aqui, ó. Não sei se tá escuro, né? Curso de teologia. Então eu fui anotando aqui as coisas que eu achava interessante do curso para estudar depois. E aí também tem algumas páginas onde eu escrevi coisas para me inspirar na hora de compor, sabe? Porque às vezes a gente quer compor uma canção, mas a gente não tem inspiração naquele momento. E tem momentos ordinários do dia que a gente está fazendo alguma coisa e de repente vem alguma coisa, vem uma inspiração. E se você deixar passar, aquilo some da tua memória. Então eu comecei a anotar várias inspirações aqui para no momento que eu fosse escrever uma canção para o Senhor, eu ter aqui anotado nesse caderno várias inspirações, né? Tem algumas orações, tem algumas coisas que, olha, esse aqui que também tá todo rabiscado, porque como eu falei, esse caderno é muito velho. É um dia que eu tava vendo sobre quais eram os países mais perseguidos, os cristãos, né? Países que os cristãos eram mais perseguidos. E aí eu anotei aqui esses países. E então tem coisas aqui que eu escrevi que eu nem sei. Tem sonhos que Deus me deu que eu escrevi nesse caderno. Então esse caderno, ele é muito precioso, né? E eu trouxe ele aqui hoje porque por conta desse momento, né, que a gente está vivendo, bem difícil, as minhas orações, elas têm começado sempre assim. Deus, eu tô aqui de novo para pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor, enfim, as orações têm todas começado com esse tom de lamentação, sabe? E ontem e anteontem eu fiquei pensando, meu Deus, as minhas orações estão tão egoístas ultimamente, porque eu só tenho orado por mim, pela minha dificuldade, pela minha vida, pelos meus problemas, pelo meu futuro, pelos meus filhos, e não tenho orado pelas pessoas. Às vezes as pessoas me pedem oração e eu não tenho conseguido orar pelas pessoas. Então, o Espírito Santo começou a me cobrar e eu trouxe esse caderninho exatamente porque eu ia anotar o nome de algumas pessoas, como se realmente fosse um caderno de oração, né? Então, anotar ali o nome de algumas pessoas para eu me forçar a lembrar que eu preciso orar pelas pessoas e não só por mim. E aí eu abri a Bíblia, né? Perguntei ali pro chat GPT, falou Romanos 8, eu abri a Bíblia, deixei aqui, coloquei o celular para gravar, fui fazer minha oração pra gente começar e tudo, e eu não lembrava, eu já li Romanos 8 antes, mas eu não lembrava qual que era o conteúdo. Então, quando eu fui ler, agora eu me deparei com a voz de Deus, né? Falando sobre toda essa situação. Eu recomendo fortemente, de todo o meu coração, que você que está na sua casa, tire um tempo, como esse aqui que eu tô tendo agora. Tire um tempo para você falar com Deus, para você orar, para você ler a Bíblia.
um tempo que você tenha com Ele. Porque a gente precisa, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar perto dEle. Nós necessitamos, é como algo biológico. A gente aceitou Ele como o nosso Senhor e nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo e aqui fala exatamente sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês algo que eu quero ler. Aqui já é do começo ao fim, incrível, mas aí ele fala aqui, ó. Nós não andamos conforme a carne, mas conforme o Espírito, porque os que estão na carne pensam nas coisas da carne, mas os que são do Espírito pensam nas coisas do Espírito. Só aqui já falou comigo, porque Deus está mostrando que ao mesmo tempo eu não estar orando, mas eu estar me preocupando por não estar orando por outras pessoas, eu estou preocupada com as coisas do Espírito. Eu estou pensando nas coisas do Espírito. E isso não vem de mim, vem do Espírito de Deus que habita em mim. Isso está escrito aqui também, ó. Vamos lá. O Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito, esse não é dele. Mas se o Messias está em vós, o seu corpo está morto por causa do pecado, mas o seu Espírito está vivo por causa da justiça. E Yeshua, dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Porque são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Vós não recebeste espírito de escravidão para voltar a estar com medo, mas recebeste espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Pai, Pai nosso. Gente, que forte isso, sabe? Nós recebemos o Espírito Santo, através desse Espírito Santo, além de nós recebermos vida no Espírito e futuramente no próprio corpo, nós recebemos o direito de chamar Deus de Pai, porque recebemos o Espírito de adoção. Antes de receber o Espírito, nós éramos apenas criação de Deus, apenas criaturas. Mas a partir do momento em que nós recebemos o Espírito, nós passamos a ser chamados Filho do Altíssimo, Filha do Altíssimo. O próprio Espírito Santo dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Se somos afligidos ou sofremos com Ele, também seremos glorificados junto com Ele. Porque considero que as aflições do tempo presente não são comparáveis à glória que há de se manifestar em nós. As aflições, os problemas, as dificuldades, a lágrima, tudo que a gente passa nessa terra não tem comparação com a glória que ainda há de vir. Vocês compreendem o tamanho disso? Porque toda a criação aguarda e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Aqui ele não está falando da natureza apenas, ele não está falando das árvores do mar, ele não está falando dos animais, ele está falando de toda a criação. Isso inclui as pessoas, principalmente, aliás, as pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus são apenas criaturas e elas estão gemendo, aguardando a manifestação de quem? De nós que somos os filhos de Deus, que já recebemos o Espírito Santo. Veja, porque sabemos que todas as criaturas gemem e sofrem dores de parto até hoje. E não só elas, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos e aguardamos a adoção para a redenção dos nossos corpos. Nós gememos, porque é como fala aqui, sabemos que as criaturas de Deus sofrem dores de parto.
e elas esperam a manifestação dos filhos de Deus para entregar para elas essa palavra de vida, para que elas possam ser junto conosco, que já somos filhos, que já recebemos o Espírito, também vivificadas. E assim elas terem a esperança de participar dessa glória e ser também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Agora olha isso aqui. Assim também o Espírito ajuda na nossa fraqueza, porque como orar como convém? Não o sabemos, mas o próprio Espírito ora por nós com gemidos inefáveis. Porque quem esquadrinha os corações sabe qual é o sentir do Espírito, que ora pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Gente, vocês entenderam o testemunho que eu li, que eu contei aqui para vocês antes de eu saber o que estava escrito? O Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas. Porque como orar como convém? Não sabemos. Mas o próprio Espírito de Deus, é que ora por nós com gemidos inefáveis. Em outras versões diz inexprimíveis. Gemidos que nós não entendemos, mas na nossa dificuldade, na nossa fraqueza, Ele nos auxilia até mesmo a orar. Vocês entendem que base é essa? Deus, é como se você fosse cair e Deus estivesse colocando a mão, falando: ok, filho, eu estou te segurando, eu estou te apoiando, não se preocupa. Mesmo quando você está fraco demais para orar, o meu Espírito, ele transforma os seus gemidos em gemidos inexprimíveis e ele leva as suas orações ao Pai. Se isso aqui não foi incrível, gente, incrível no sentido bom da palavra. Vamos lá. Nós sabemos que os que amam a Deus, Ele os ajuda em tudo aquilo que é vantajoso para o próprio bem daqueles. Versículo 31. Que diremos, pois, acerca disso? Se Deus é a nosso favor, quem será contra nós? Eu não tenho palavras para esse Deus. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é o que justifica. No 36, como está escrito: por tua causa morremos cada dia e somos contados como cordeiros para o sacrifício. Mas em todas essas coisas somos vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra coisa criada poderá me separar do amor de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E Deus não fala, gente. E Deus não é o nosso alicerce, nosso ajudador. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa mensagem maravilhosa tenha entrado no seu coração. Que você continue nos acompanhando por aqui. Ative esse sininho aí para não perder os próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo no seu coração e fica com Deus.